pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira bem lúdica de construir um modelo de Machine Learning usando uma plataforma do Google, super acessível e que a gente pode brincar com ela, fazer pedra, papel, tesoura, nota do piano, a Mari com óculos, sem óculos, fazendo oi, não. Então assim, você pode brincar com o que você tem na sua casa ou mesmo mostrar um objeto e mostrar um óculos, uma caneta, um copo. Então ensinar a máquina a entender, né, o que você tá mostrando para ela. E na verdade o objetivo para mim, né, na minha realidade, no meu cotidiano, eu gosto de usar essa plataforma para ensinar, então para mostrar para o aluno, né, para as pessoas que eu estou conversando sobre o Machine Learning, como que funciona, realmente que precisa de um dataset, né, um conjunto de dados para você ensinar a máquina, um conjunto que seja adequado, que seja diverso, que não seja excludente, né? Mas se eu for fazer, comparando eu de óculos e sem óculos, se a máquina não ver o meu rosto com óculos em todos os ângulos da imagem, talvez ela não vai entender que o que a gente está fazendo a diferença seja o óculos ou não. Talvez ela entenda que ela quer saber se eu estou sorrindo ou se eu estou triste, né? Se eu estiver sempre assim, com óculos, e eu estiver assim, né? Então, talvez ela não vai entender qual que é o label, qual que é a característica que a gente quer identificar, né? Então, isso mostra bastante, assim, bem concretamente, que o jogo de dados é super importante você ter a diversidade que existe na vida real, né? Então, se eu quisesse comparar várias pessoas com óculos e várias pessoas sem óculos, eu preciso ter o maior número de pontos, né, de samples possível, né? Não é só mulheres, não só homens, não só brancos, não só orientais. Então, realmente ter um dataset bem diverso. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo com notas, com som. Então, vamos lá. Eu vou no Google e vou escrever Teachable Machine. Opa, tá no caps lock. E vai ter esse link aqui, teachablemachine.withgoogle. Eu vou entrar nele. E aí, get started. A gente vai ter a opção aqui de fazer projetos de imagem, áudio e de corpo todo, né? Nós vamos começar então com o projeto de áudio. E o que vai ter aqui nessas opções? Ele vai pedir pra gente gravar um background noise, que vai ser para ele conseguir diferenciar se o que a gente está gravando nas classes é background, né? É uma coisa, é uma interferência, ou se é realmente o que a gente quer que ele aprenda. Então, eu vou gravar aqui o background e vou começar a gravar as classes. O background eu vou ficar quieta, né? Então, a gente vai gravar o som ambiente. Legal, gravou. Então, agora eu vou no Extract Sample aqui e vou importar esses áudios aqui no meu modelo como background noise. Depois eu vou criar uma classe. Eu aqui vou querer criar de notas musicais. Então, eu vou criar o Dó. Eu vou criar também o Ré. Eu vou criar Mi. Vamos criar Fá e Sol. Vamos lá. E em cada classe, se eu quiser que ele reconheça quando eu tô tocando as notas, em cada classe eu preciso gravar samples, então amostras que sejam de Dó, sejam de Ré, de Mi, de Fá e de Sol. Então eu vou gravar aqui, então o microfone aqui, e ele vai me pedir para gravar no mínimo 2 segundos. Eu vou tocar então Dó. E vou extract. Vou tocar de novo. Eu vou então fazer esse processo 10 vezes para ter 20 amostras. Então vocês viram que o Dó eu gravei de duas formas. Eu gravei tanto assim, contínuo, quanto pulsação.
pulsações. Por quê? Eu pensei, ó, a máquina ela pode entender que o que eu tô querendo que ela reconheça seja o som contínuo ou seja o som com pulsações. Então, para ela entender que tanto o dó contínuo quanto o dó com pulsações o dó, é a mesma coisa. Então, é importante que a gente fale para ela, dando samples, dando amostras iniciais para ela treinar o modelo com essas amostras de forma completa. Então, que também tenha dó contínuo e dó com pulsações. E mesma coisa com as outras notas. A gente vai treinar com ré, vários rés, mi e vários mis. E de várias formas assim, posso segurar mais tempo, menos tempo, mais forte, mais fraco, para ele entender que o que eu tô treinando não é a força, né, a altura, o volume e nem a continuidade da nota, mas sim a frequência dessa nota. E outra coisa que a gente pode aplicar esse mesmo conceito para outros tipos de modelo, né? Então, como eu estava falando no começo, se o modelo não enxergar e não tiver sido treinado com um dataset diverso e completo, ele vai ser enviesado, né? Vai ter esse viés nesse algoritmo, esse viés nesse modelo e não vai reconhecer o que a gente quer que reconheça. É super importante, tratando de modelos que impactam a nossa vida, né? Impactam a vida das pessoas, tomar esse cuidado para que o modelo não seja enviesado. Outro detalhe é que o Teachable Machine, ele pede no mínimo, por exemplo, aqui para esse exemplo, 8 samples para cada classe que eu quero reconhecer. Eu julgo muito pouquinho. Quando você vai treinar o modelo, tem que ter mais, tem que ter muito mais conjunto de dados iniciais, que são os inputs, os samples, para ele entender o que é. Então, tem que treinar com muito mais dados do que só isso, né? Então, mesmo eu tendo feito 20, eu fiz 20 de cada classe e já vou mostrar para vocês o resultado. A gente vai testar juntos se ele reconhece as notas. Mas, mesmo fazendo 20, ainda é pouco. Porque ainda ele pode talvez reconhecer o som de quando eu clico, eu aperto a nota, né? Então, tem esse som de da tecla quando eu aperto nela. Então, talvez ele não entenda. Então, tem muitas variações, né, do meio desse background noise que a gente precisa descontar do modelo. E por isso que é importante a gente dar muitos dados, e quanto mais dados tiver para ele treinar, claro, com dados de qualidade, dados que mostrem o que a gente quer passar. Por isso que a gente também fala que, mesmo o modelo sendo computacional, né, que a máquina esteja aprendendo, por trás dessa máquina teve uma pessoa que construiu esse modelo. E essa máquina está mostrando a opinião e a percepção dessa pessoa, né? Está mostrando a minha percepção. Imagina se eu tivesse feito errado, se eu tivesse tocado ré ao invés de dó, ou se eu tivesse tocado, né, notas, ou duas notas. Tá vendo? Tocando duas notas ao mesmo tempo. E ele não ia entender, né? Eu ia ter construído um algoritmo enviesado que não traduz a realidade, que não é coerente, que não é correto, só que quem que ia saber, né? Por trás desses algoritmos que a gente usa, que as pessoas têm usado. Imagina, então, um algoritmo que vai avaliar o seu currículo, né? Vou ler as palavras de um currículo para filtrar essa pessoa ou não, que impacta muito a nossa vida, ou algum algoritmo que vai avaliar se você tem direito a ter um empréstimo ou não do banco e quanto você tem direito. Então, são coisas que impactam muito. E como será que essa pessoa construiu esse algoritmo por trás? Porque é muito sensível, né? Imagina um exemplo que eu tô dando super simples e pode ser tão impactante pela minha opinião, pela minha percepção de mundo. Então, imagina esses algoritmos aí, eles têm que ser construídos com muito, muito, muito cuidado e com muita atenção. E temos que fazer auditorias nesses algoritmos, só que é uma coisa muito complicada, né? Não é todo mundo que entende. Então, fica essa mensagem com esse exemplo super simples de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, que a gente pode ter, sim, um algoritmo enviesado de acordo com a minha opinião, a minha percepção, eu que estou construindo. Por trás de um algoritmo teve uma pessoa que construiu. E também que o conjunto de dados tem que ser completo, tem que representar a realidade, tem que representar o que eu quero passar, né? Tem que ter bastante dados de input para conseguir treinar esse modelo de uma forma mais eficaz e completa possível, né? Para o resultado
ser coerente e o mais fino possível. Então, eu vou treinar o modelo, vou mostrar pra vocês e a gente vai testar. Então, nós vamos agora treinar esse modelo, ó. Já coloquei todas as nossas samples, background, do, ré, mi, fá, sol, lá. Do, ré, mi, fá, sol, perdão, e agora eu vou treinar esse modelo aqui. Então, se eu apertar aqui train, vamos esperar ele tá preparando os dados. E vai fazer o treinamento. O modelo ficou pronto. Vocês vão ver as saídas background, do, ré, mi, fá e o sol. Eu vou tocar um de cada para vocês verem o que ele vai fazer aqui, do, ré, mi, fá, sol. E vou tocar na ordem, tá certo? Vou parar de falar para não dar interferência. Então, eu vou esperar agora um dó. Então, vocês viram que ele reconheceu bem, ó, tô falando, ele ainda tá achando que eu tô tocando, mas que reconheceu super bem, mesmo com esses somente 20 pontos que a gente deu pra cada input. O ideal teria sido dar bem mais do que isso, para que ele reconheça de forma mais certeira, né, mais eficaz e precisa. E outra coisa, vocês viram que demorou, né? Demora para eu conseguir captar esses sample points, esses pontos iniciais. E mesma coisa na vida real, quando a gente vai construir um modelo, a preparação dos dados, isso que a gente fala, né? Todo esse tratamento, essa preparação para colocar no modelo como input. É muito longa, trabalhosa, precisa tomar cuidado, entender dos dados, por isso que também a gente fala que é importante alguém que entenda dos negócios. Imagina alguém que não sabe onde estão as notas, né? Mesmo que seja simples, onde que estão as notas, qual nota que nota que é dó, ré, mi, fá, sol. Então, uma pessoa que entenda do negócio, assim como a gente está falando de música, poderia estar falando de vendas, de clientes, de empresa, de produção, de várias coisas. Então, que entenda para conseguir trazer essa realidade dos negócios para o modelo e também para conseguir trazer, né, os parâmetros certos, os labels certos, o que é importante e o que não é importante. Às vezes vão ter coisas que não importam, né, e que a gente tá achando que pode ser um input, mas que às vezes vai mais atrapalhar do que ajudar nesse modelo, na construção desse modelo. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aí algumas outras ideias do que a gente pode ensinar a nossa máquina aqui em casa. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau!